A coleta. Na hora da coleta, ela não é preciso ter aquela rigidez de que toda reunião vai ter essa coleta. É porque eles também têm que ser despertados para isso, porque eles vão ter despesa com os caderninhos, vão ter despesa com as velas, com as flores para Nossa Senhora. Então, eles vão começar a ter ideia de colocar ali qualquer um pouco deles, e no fim do mês eles vão prestar conta de quanto tem para comprar esse material. Se não teve coleta no dia, se ninguém deu, não tem essa preocupação, não tem problema. O dia que tiver, vai juntar. Se ninguém naquele dia levou nada, não tem problema nenhum. Na reunião dos Fratelli, a gente não pode ter rigidez, não pode ter tempo estipulado para terminar a reunião, essa duração, assim como nós temos todos os requisitos na reunião normal da Legião de Maria. É bem livre, porque eles não são legionários. É ensinado a rezar para eles a catena legiões. Todos eles já sabem ler. Então é distribuída a catena, todos eles vão ter a catena e ensinar a fazer as respostas na oração da catena, explicar para eles o que é a catena legiones também, que é o Magnífico de Nossa Senhora, quando visitou a sua prima Isabel, que foi uma saudação. Depois que eles têm ideia, aí eles vão começar a entender e a rezar o Magnífico de Nossa Senhora, que é a catena legiones. A locução que é feita pelo presidente, ela é bem curtinha. Se a nossa reunião de legionários, ela dura 5, não estourar 6 minutos, para eles é bem curtinha mesmo. É questão de estourar 2 minutos, são palavras. E ela pode ser feita em forma de encenação também. Vamos dizer que a leitura do início foi sobre uma parte da missa. Então, explicando a entrada da missa. Na outra reunião, o ofertório, as partes da missa, de modo geral. Então, cada reunião vai explicando para eles, e na hora da locução pode ser feita em forma de uma encenação. Então, um deles pode vestir de sacerdote, ou imitar o sacerdote, como é que é feito, como é que faz a entrada. Eles vão gravar muito mais, eles vão aprender as partes da missa com alegria e de uma maneira muito descontraída e informal. Pode ser feito também pelo diretor espiritual, essa locução curtinha que eu falei. Aí a sugestão que eu estou falando. Então, nessa locução, a leitura espiritual foi feita antes, pode ser sobre partes da missa, pontos da doutrina católica, mandamentos, e vão criando, cada um vai percebendo alguma coisa. Pode ser feita, escolher uma historinha infantil, educativa, religiosa. Logo em seguida, o presidente ou a presidente vai marcar a tarefa semanal. Nós temos aqui sugestões para essa tarefa semanal, né? É uma coisa bem leve. Primeiro, entregar mensagens, medalhas e novenas. O material deve ser adquirido, por isso que é bom que tenha esse dinheirinho, né? Porque eles vão aprender que tem que comprar o material para trabalhar na evangelização também. Então, todos eles podem receber medalhas, e naquela semana eles vão ter a tarefa, alguns vão distribuir a medalha, outros vão distribuir novenas, né? Outros vão distribuir orações. Aquele que quiser, ou aquela que quiser ser coroinha, ele deve ser encaminhado para a pastoral, que é encarregada de preparar os coroinhas. Então, esses meninos vão fazer essa preparação, e o trabalho de quem for coroinha já é esse de prestar conta. Eu fui coroinha na missa do horário tal. Então, ele vai prestar conta do trabalho dele de coroinha. Quando ele não for coroinha, ele também vai ter um outro trabalho, como qualquer um. Visitar crianças doentes também.
É preciso que aquele que é encarregado de cuidar desse grupo de crianças, que tenha endereços de crianças que poderão ser visitadas. Podem ser crianças da catequese, não é só que estejam doentes, mas também visitar outras crianças e contar que elas fazem parte desse grupo. Não precisa que sejam doentes, né? Então, se for criança muito pequena, ela deve ser acompanhada por um adulto. Então, o presidente pode pedir auxílio no presídio a que ele faz parte, que ele é ligado, para que algum colega, membro lá do presídio, acompanhe também crianças nessas outras visitas. Por exemplo, quando for visitar idosos, quando for visitar doentes, eles podem acompanhar também, né? Mas é muito interessante que aquela criança que hoje tem 13 anos, que a gente já sabe que é bem desenvolvida, ela pode ficar ao lado do outro colega e visitar uma criança da própria família dele que está doente. As crianças mesmo podem dar notícias de outras que podem ser visitadas, de outras que estão cursando catequese, de colegas que estão se preparando para a primeira Eucaristia, etc. Convidar adultos e crianças para a missa dominical também pode ser uma sugestão aí para tarefas. Dentro da própria família, muitas vezes tem gente que não vai à missa aos domingos. Então, eles podem ter como tarefa semanal de convidar essas pessoas da sua própria família, né? E outras crianças também para a missa.